Olá, meu povo. Olha eu aqui na montanha, fazendo minha atividade física e aproveito, vou falar um pouco de ciência para vocês. Hoje vamos falar de emagrecimento, tanto na visão da medicina tradicional chinesa como na visão ocidental. O que a gente vê no mundo digital são pessoas falando do eu acho. Eu acho não é ciência. Ciência tem que existir evidências. Então vamos falar de ciência baseado em evidência. Emagrecimento. O mundo hoje está ficando obeso. Se você prestar atenção nas ruas, de 100 pessoas, 70% delas estão com sobrepeso ou obesas. As características da obesidade, pela medicina ocidental, no homem você tem uma obesidade abdominal por conta do estresse, né, que estimula muito a produção de cortisol. E esse hormônio, também em excesso, tudo que é em excesso não é saudável. Também em excesso ele favorece o acúmulo de gordura abdominal. E essa é uma característica da obesidade masculina. A característica da obesidade feminina é na região dos quadris, nas coxas. Só que esse padrão também vem mudando. Como as mulheres estão se expondo ao estresse, igual os homens, e tendo uma grande produção de cortisol, então a característica da obesidade nas mulheres também está se tornando de abdominal. Tá? E a gordura abdominal em excesso, principalmente aquela gordura dura, né, aquela barriga dura, ela é uma inflamação. Quando se avalia de forma bioquímica, existem várias células de defesa indicando uma inflamação. Então, está ficando quase igual. E isso por quê? Porque a tecnologia está também favorecendo isso. Você não levanta mais do sofá para mudar o canal da TV. Você não levanta mais o vidro do carro com aquela manivela, tudo hoje é automático. Você anda de elevadores, anda de escada rolante, para onde você vai é de carro. Então tudo isso facilita. A falta de mobilidade facilita. Tem outros fatores também, o estresse, tá? A nutrição inadequada favorece muito isso. Pela medicina ocidental, eles colocam pouca responsabilidade na genética. Por quê? Porque eles pegam gêmeos idênticos e colocam em famílias diferentes. Colocam um gêmeo numa família de pessoas magras e esse indivíduo continuará magro. E colocam um gêmeo na família de pessoas obesas e esse indivíduo ficará obeso. Por conta do comportamento da família. A medicina oriental, ela pensa diferente. Ela responsabiliza muito a essência, que é a genética, vindo dos pais. Então, se você tem uma genética e você é magro, e você convive numa família de bom comportamento, continuará magro. Mas se você vai para uma família
de pessoas que têm um comportamento que não se movimenta, que come alimentos ricos em gorduras, alimentos inflamatórios, tá? Essa pessoa vai estimular, vai ativar a sua genética. Então ela será uma pessoa obesa. Tá? Então a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, ela tem toda a razão em responsabilizar a essência no processo de engorda. Ok? Vamos falar um pouquinho do metabolismo, né, da parte bioquímica. Tá? Tem um mosquitinho aqui perturbando. Eu estou bem dentro do mato porque está calor. Tá? E aqui tem sempre um mosquitinho perturbando aqui, mas a gente consegue falar. Vamos lá, continuando. Quando você tem, vamos falar da parte metabólica, é isso que a gente vai falar, né? Então vamos lá. A gordura, ela fica armazenada no tecido adiposo e ela está em forma de triglicerídeo. São 3 moléculas de ácido graxo livre, que são gordura, e uma molécula de glicerol, que faz parte do triglicerídeo. Está lá armazenado. Uma célula adiposa, você vai aumentando ela de tamanho, você vai enchendo essa célula de gordura, só que ela tem um limite. Quando ela chega no seu limite, ela se replica, ela forma outras células. E essas outras células também serão preenchidas de gordura. E com isso você vai só aumentando o seu percentual de gordura. Ok? Então, para o metabolismo, você tem a gordura no tecido adiposo. Para que você faça a quebra dessa gordura, né, no pensamento popular, né, queima de gordura, quebra de gordura, essa gordura vai sair, né, tem um processo enzimático, essa gordura vai sair do tecido adiposo, vai cair na corrente sanguínea, daí ela precisa de carreadores, e quando chega na membrana da mitocôndria, que é a usina de energia, ela precisa da carnitina, que é um transportador. É tipo um carrinho de mão, leva ela lá para dentro da mitocôndria. Ao chegar na mitocôndria, ela será submetida ao ciclo de Krebs. Tá? O ciclo de Krebs. Só que esse ciclo de Krebs, ele precisa de algumas situações para funcionar. Uma substância que faz o ciclo girar para fazer a queima de gordura é uma substância chamada de oxaloacetato. E esse oxaloacetato vem do piruvato. E o piruvato vem da onde? Vem do carboidrato. Então, para a queima de gordura no sistema aeróbio, toda a gordura queimada no sistema aeróbio, com presença de oxigênio, precisa do carboidrato. Sem o carboidrato, entra em outros ciclos, que depois a gente pode falar sobre esse assunto. Ok? Então, vamos falar da parte metabólica pela visão da medicina oriental. Depois a gente fala do tratamento. Tá bom? Então vamos lá. Para a medicina tradicional chinesa, a gordura, né, a obesidade, é uma síndrome PUA. O que é isso? Baço, pâncreas e estômago. Então, existem outros elementos envolvidos, tá? Como o elemento madeira, que é o fígado. Mas o elemento principal dos 5 elementos é a terra, que é o baço pâncreas. E essa obesidade, ela vem do comportamento, tá? Vem da essência, tá? Do fator genético dos pais e do comportamento, principalmente alimentos fleumáticos e alimentos úmidos. Para a medicina chinesa, a obesidade, né, o acúmulo de gordura em excesso, é um acúmulo de umidade e fleuma. Então, se é umidade e fleuma, tem que ser trabalhado esses dois fenômenos. Ok? Então vamos voltar agora para
para a medicina ocidental e falar da intervenção, né? Existem várias intervenções, vários suplementos, na maioria deles são mentirosos, tá bom? Mas a intervenção principal é o exercício físico. Por que o exercício físico? O exercício físico, ele tem um fator termogênico. Quando você faz exercício aeróbio, ele por si só, ele vai lá no tecido adiposo, ele faz a quebra da gordura, ele estimula as enzimas a trabalharem, tá? Joga essa gordura para a corrente sanguínea e você continua metabolizando essa gordura lá no ciclo de Krebs. Tá? O exercício físico faz isso. E uma situação muito importante no emagrecimento é o metabolismo de glicose. Quando você tem uma resistência à insulina, tá? Então você tem dificuldade de emagrecimento. Então o exercício físico estimula um transportador de glicose chamado de GLUT4. Quando você faz atividade física, esse GLUT4 ele é estimulado, vai para a membrana da corrente sanguínea e lá ele capta a glicose e leva com facilidade para o músculo. E com isso, ao você ter um bom metabolismo de glicose, você facilita a queima de gordura, vamos chamar assim. Tá bom? Então o exercício físico faz isso, exercício aeróbio. E qual é a importância do exercício contra-resistido, que é a musculação? A musculação ela tem uma função importante, porque ao aumentar músculo, ela aumenta a taxa metabólica. Aumentando a taxa metabólica, e a gente, da fisiologia do exercício, chama músculo de fornalha de queimar calorias. Então, os exercícios precisam ser os dois, tanto o exercício aeróbio quanto o exercício anaeróbio. Tá? Os dois trabalham em conjunto para facilitar a queima de gordura. Então, o tratamento mais importante que existe, não existe outro. Eu tenho pós-graduação em obesidade e emagrecimento, estudo a função do exercício físico há mais de 30 anos. Não existe outro medicamento melhor para emagrecimento do que exercício físico. Tá bom? Então, exercício físico é um. Existem outros fatores, suplementação, que a gente pode tá falando depois, tá? Que vai contribuir, mas o principal é a atividade física. Tanto a atividade física aeróbica como a atividade física anaeróbica, que é a musculação. Ok? Agora vamos para voltando um pouquinho aqui no exercício físico. O exercício físico não trabalha só a parte fisiológica, metabólica, não. Trabalha também a parte mental, tá? Quando você faz exercício físico, você trabalha a ansiedade, você trabalha o mau humor, você trabalha no coração, dos 5 elementos, você trabalha o elemento madeira, tá? Controlando um pouco da raiva, tá bom? Então tem uma função bem parecida com a acupuntura, tá bom? E se você fizer a acupuntura, que a gente vai falar agora, junto com o exercício físico, então você otimiza os resultados. Então vamos para a medicina oriental. Então, a medicina oriental, você tem umidade, tá? E fleuma, tá bom? Então, essa umidade e fleuma, ela vem principalmente dos alimentos, tá? Você tem dois tipos de fleuma, a fleuma não substancial e fleuma substancial. A fleuma substancial é aquela que é palpável, que você vê, é visível, tá? Tipo a gordura é palpável. E tem a fleuma não substancial, tá? Que é na mente, uma fleuma, por exemplo, uma pessoa com a mente botada, ela está com fleuma não substancial, tá bom? Então, você tem a fleuma e a umidade. Então, qual é o papel da medicina chinesa no tratamento do emagrecimento? Tá? É tratar a fleuma e a umidade. Então, na acupuntura, nós temos pontos que trata a fleuma e temos pontos que drena a umidade. Ok? Só que, quando você tem um problema de mobilidade para se movimentar e não pode fazer atividade física, dos papéis da acupuntura é exatamente fazer com que você se mobilize, para que você tenha mobilidade, para que você tenha condições de fazer as atividades motoras, tá? Então, e a acupuntura, ela trabalha
no elemento fogo, que é o coração, tá? Aliviando a ansiedade, fazendo com que você durma melhor, porque o sangue ele é recuperado no período do sono, tá? Durante o dia ele está trabalhando, nutrindo todo o corpo, e à noite ele volta para o fígado para ser recuperado. E também trabalha no fígado, no elemento madeira, que é onde você tem raiva, onde você tem um estresse acumulado, que você pode ter vários problemas. Então ele vai aliviar o seu estresse. Tá? Com isso vai trabalhar. Nós temos ponto de acupuntura que tem ligação direta com a glândula pineal, onde faz com que o corpo estimule a produção de melatonina, que é o hormônio do bem-estar. Vai trabalhar no elemento terra, tá? Fortalecendo o elemento terra. Com isso você vai metabolizar a gordura com mais facilidade. Vai trabalhar no elemento pulmão, que é o metal. Então vai eliminar a tristeza. Tá? Porque hoje você come por tudo, come porque está triste, come porque está com raiva, come porque o seu time ganhou ou porque perdeu. Então você tem vários processos que estimulam comer em excesso. E sempre quando você vai comer, tá? Por exemplo, nessas festas, é sempre alimentos fritos, gordurosos, fleumáticos. Ok? A acupuntura trabalha no elemento água, que é o rim. Tá? Então, aumenta a energia do rim. Aumentando a energia do rim, você tem capacidade de fazer exercício, você tem capacidade melhor para a atividade sexual. Tá? Atividade sexual é uma outra atividade que também faz com que você gaste energia corporal, tá? Porque aumenta a frequência cardíaca. Tá bom? Então, as pessoas hoje praticamente não fazem mais atividade sexual. Tá? Vivem juntos e fica aí 3 meses, 6 meses sem namorar. Isso também é um outro prejuízo, ok? E a acupuntura tem toda essa função, tá bom? Eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas é por aí. E também quando você tem uma outra situação importante que não se sabe hoje na sociedade, é a terapia quântica. Tá? Por exemplo, quando você tem uma diminuição da quantidade de hormônio, tá? Vamos pegar aqui a testosterona. Então, o exame bioquímico detectou que você tem uma baixa de testosterona. A testosterona, a baixa testosterona no homem e também na mulher, devasta o nosso corpo, que é físico e mente. Ok? Então, o que você pode fazer? O exercício físico é um remédio para isso. Tá? Exercício físico é um remédio para tudo. Saiba disso. Tá? Saiba disso. Depois, a acupuntura trabalha isso também, estimulando a produção de hormônio. E nós temos os frequenciadores quânticos, tá? Os oligoelementos, que trabalham na frequência do DNA da testosterona, induzindo, estimulando a produção de testosterona de forma natural, já na frequência do DNA da testosterona. Então nós temos situações naturais que pode ser trabalhado sem agredir o seu metabolismo. Porque toda droga, grave isso, tem o seu metabolismo no fígado e vai levando o fígado a excesso. E fígado em excesso detona você. Tá? Fígado em excesso você pode ter infarto, mesmo que os exames de bioquímica estejam normais. Fígado em excesso você pode ter AVC, AVE. Tá? Fígado em excesso você pode ter um monte de situações. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Ok? Tudo que eu falar, você aplique a arte da dúvida no que eu falo. Tá? Vai pesquisar. Mas pesquise em site confiável, em site de ciência de alto nível, tá? Não é eu acho, do blog, do amigo, tá? Essas coisas são importantes, tá? Para chamar a sua atenção. Mas aí, ouviu? Aplique a arte da dúvida, tá bom? Vá pesquisar em site de ciência, tá? Se você quiser não souber qual site de ciência, eu te falo, tá bom? Por exemplo, quando eu faço as minhas pesquisas, as pessoas pedem para eu pesquisar uma determinada substância que eu não conheço.
Eu vou no Google, vejo lá o que o Google fala, tá bom? E vejo qual é o princípio ativo daquela substância e vou para o site de ciência com evidência. Aí lá eu vou ter um respaldo científico seguro. Ok? Então, curtam o vídeo, façam seus comentários, tá? Peçam para falar alguma coisa que vocês queiram, tá bom? Se inscreva no canal para estar recebendo as informações. Um abraço a todos vocês. E a gente vai se vendo em outros vídeos, vai ser muitos vídeos que vamos produzir. Ok? Um abraço, tchau, tchau.